Olá! Hoje, a nossa análise é sobre uma proposta que mexe com a lei mais importante do Brasil, a Constituição. A gente está falando da chamada PEC antiterrorismo. E olha, ela já chega colocando um debate bem quente na mesa. De um lado, a segurança nacional, do outro, os direitos individuais. Bom, vamos direto ao ponto. A grande pergunta que essa proposta tenta responder é essa aí. Como é que um país, na sua lei máxima, pode criar uma barreira para impedir que pessoas ou até mesmo entidades com ligação com o terrorismo entrem ou permaneçam no seu território? É uma discussão global que agora bate a porta da Constituição brasileira. Para a gente entender bem o que está em jogo, vamos seguir esse roteiro. Primeiro, o que é de fato essa proposta? Depois, qual a justificativa para ela existir? Aí, vamos ver em detalhe quem seria barrado, que novos poderes do Estado teria e, por fim, a parte mais polêmica, a deportação urgente e as dúvidas que ela levanta. Vamos começar pelo básico. Então, o que exatamente significa quando a gente fala em uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição? Pois é, uma PEC não é uma lei qualquer não, é uma proposta para mudar o texto da própria Constituição Federal. Ou seja, se for aprovada, a regra nova passa a ter o maior peso jurídico possível, valendo mais que qualquer outra lei e podendo mudar todo o cenário legal do país. E o foco dessa PEC em específico é bem claro, bem direto. Proibir a entrada, a concessão de visto ou a permanência no Brasil de qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que tenha algum tipo de ligação com atividades terroristas. Certo, mas por que propor uma mudança tão forte e logo na Constituição? Para entender isso, a gente precisa olhar para a justificativa oficial da proposta. E o curioso é que a nossa Constituição, lá no artigo 4º, já diz com todas as letras que um dos princípios do Brasil é o repúdio ao terrorismo. Então, a ideia da PEC não é criar um princípio do zero. É, na verdade, dar mais força, mais poder de ação para algo que, em tese, já existe. Olhando a justificativa oficial, a gente vê alguns objetivos: fortalecer a soberania, proteger fronteiras, defender o Estado democrático de direito. Mas o ponto-chave mesmo, o que move a proposta, é o último item, a necessidade de criar instrumentos que sejam ágeis, eficazes, para neutralizar ameaças. A palavra aqui é rapidez. E aqui a gente chega no X da questão, porque peraí, alguém pode pensar, ué, mas a lei de imigração já não fala sobre deportação? Sim, fala. Só que o argumento de quem propõe a PEC é outro. É que, ao colocar isso na Constituição, o assunto ganha um peso diferente, sabe? Vira uma prioridade máxima do Estado, que fica acima de qualquer outra lei comum. Ok, então vamos entrar nos detalhes. Afinal, quem exatamente estaria na mira dessa nova regra constitucional se ela passar? A mudança seria feita bem no coração da Constituição, que é o artigo 5º, aquele que lista os nossos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, uma alteração numa área super sensível do nosso sistema legal. Esse novo trecho da lei proibiria a entrada ou a permanência de quem se encaixar em uma de 4 situações. Primeiro, quem faz parte, financia ou recruta para uma organização terrorista. Segundo, quem pratica, apoia ou defende o terrorismo ou o extremismo violento. Terceiro, quem tem um vínculo comprovado com grupos que a lei já classifica como terroristas. E por último, quem usa o Brasil para planejar, organizar ou financiar atos de terrorismo. Bom, com as regras na mesa, a pergunta que fica é: como isso funcionaria na prática? A proposta cria um novo fluxo de ação, dando novos poderes para diferentes órgãos do governo. O processo funcionaria mais ou menos assim. Tudo começaria com um relatório detalhado dos órgãos de inteligência, mostrando o risco. Com base nesse relatório, o Poder Executivo, o governo federal, poderia suspender o visto ou a autorização de residência na hora, e a partir daí, as polícias e até as Forças Armadas teriam o poder para impedir a entrada ou fazer a deportação. Agora, a gente chega na parte que está gerando mais discussão: as implicações dessa deportação em regime de urgência e as questões legais que vêm junto com ela. Presta atenção nesse número, que ele é o centro de toda a controvérsia dessa PEC: 48. 48 horas. Esse seria o prazo máximo para que uma deportação urgente fosse realizada, segundo o novo texto proposto. É um tempo extremamente curto. E aqui que o debate pega fogo, né? Porque a gente vê um conflito direto. De um lado, essa medida super urgente, a deportação em 48 horas. Do outro, o direito de defesa. A proposta até diz que, olha, depois, lá na frente, a justiça pode revisar o caso.
O problema é o durante. Durante essas 48 horas, direitos básicos, como ligar para um advogado ou para o consulado, simplesmente não estariam garantidos. É uma questão tão, mas tão delicada, que o próprio texto da proposta meio que admite isso, falando que precisa compatibilizar a medida com a Constituição. É quase um alerta, né? E tem mais um detalhe muito importante. A proposta deixa claro que teu status de refugiado não seria um impedimento para a deportação caso existisse uma prova robusta do envolvimento com terrorismo. Isso mexe com regras bem complexas do direito internacional que normalmente protegem refugiados. E no fim das contas, a gente volta para a pergunta central, a grande questão que essa PEC coloca para todo mundo. Quando a segurança de um país e os direitos de uma pessoa batem de frente, onde exatamente a gente deve traçar essa linha? Essa é a resposta que o Brasil vai ter que encontrar.